Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento, nosso curso de sublimação completo. Na aula anterior falamos sobre a definição da impressora, né? Então, recapitulando, impressoras Epson até esse momento, A4 ou A3, né, são os tamanhos. A4 a gente possui alguns modelos nesse exato momento, sempre tem mais modelos A4 no mercado, e A3 a gente possuímos agora dois modelos, que é a L1300 e a L1800. Eu falei que dê preferência a L1300 enquanto ela ainda estiver no mercado. Na A4 você tem mais possibilidades, né, de escolha, valores, certo? Mas também é legal ver feedback de quem está utilizando, sendo que eu sempre faço esse alerta, consiga ter um filtro para você escolher seus equipamentos, né? Às vezes as pessoas muito recentes na sublimação têm algum tipo de dificuldade e já diz que a máquina não presta. Isso é muito comum. Vou levantar o caso da L120. A L120, quando surgiu no mercado, que foi colocado na sublimação, muita gente disse que ela não funcionava, que ela não, enfim, não era adequada, e hoje já até inverteu, né? Hoje as pessoas buscam a L120 depois de ter assistido nossos vídeos, enfim, tá bom? Então tenham muito cuidado, mas abaixo dessas aulas aqui é interessante, a gente vai ter um complemento, né, num diálogo muito mais assertivo, em cima do nosso método de ensino, tá bom? Vamos dar continuidade aos 4 pilares, né, para você ter uma empresa de sublimação. Então, são os equipamentos, né? As impressoras, substratos e insumos, né? Fora o teu computador e o software. Mas a parte da escolha de equipamentos eu vou deixar para a prática, para os próximos módulos, certo? Aqui nesse último módulo, aliás, no finalzinho desse primeiro módulo, certo? O primeiro módulo ele vai encerrar nessas próximas aulas agora, em cima de insumos e substratos. Nesse exato momento você já sabe o que é insumo, você já sabe o que é substrato e faça várias anotações, porque se você quer passar na prova, quer ter o certificado, você tem que estar anotando tudo, porque a prova, eu já digo, não será fácil, né? Mas será realmente digno de quem assistiu esse conteúdo do início ao fim. Vamos lá. Então, equipamentos combinados que a gente vai falar na prática. Na hora que a gente estiver na bancada, né, no módulo 3 e no módulo 4, a gente vai falar sobre os equipamentos na prensa cilíndrica e no módulo 4, equipamentos da prensa plana. Nesse módulo, a gente vai falando sobre as impressoras na aula anterior e agora a gente entra no assunto insumos, tá? Insumos é o que é consumível, né? E nessa aula em específico a gente vai falar sobre tintas, né? Então a sublimação, para ela ocorrer, ela necessita de uma tinta especial e um substrato à base de poliéster, lembra? Então nessa aula a gente vai falar sobre a tinta, tá? Então vamos lá. Primeiro você tem que buscar uma tinta, algumas dicas para que você não tenha, né, dor de cabeça ao trabalhar na sublimação. Então, uma primeira dica, a empresa que está fornecendo essa tinta, verifica quantos pontos de venda ela possui. Exemplo, se acontece o seguinte, às vezes você compra uma impressora que já vem com a tinta, por exemplo, eu te mando a tinta também, e aí você fica refém dessa empresa porque ela não tem mais pontos de distribuição na tua cidade, por exemplo, ou mais próximo, e aí quando vai esgotando a tua tinta, tu só tem um único ponto de fuga. Tá? Então verifica, né, independente de qual marca, identifica qual será os pontos de apoio dessa tinta, certo? Então isso é interessante. Verifica também o que os usuários já falam, se tem realmente uma boa aceitação, se tem uma boa fluidez na cabeça, tá? De impressão. Diga-se de passagem que a gente trabalha com a impressora teoricamente comum, né? E que a gente faz uma adaptação colocando a tinta sublimática. Então essa tinta tem que ter uma boa fluidez. No próximo módulo eu vou falar sobre como você vai fazer a manutenção da tua impressora diariamente. Ótimo. Só que isso também não substitui uma tinta de má qualidade, certo? Nesse curso a gente vai trabalhar com a tinta Gênesis, né? A tinta Gênesis que é a tinta no qual eu trabalho, já vai fazer 3 anos.
E assim, tinta é um item que não é interessante ficar trocando na sua impressora, né? Então, se a tua tinta, nesse exato momento, tem uma fluidez legal na cabeça de impressão, se ela te dá uma satisfação nas cores, então não troca, tá? Não troca, certo? Então, uma vez que tu starta teu negócio com uma tinta e ela está satisfeita, vai com ela, certo? Então, sempre solicita o teu vendedor qual é a tinta que ele está te oferecendo, porque acontece de algumas lojas fazerem aquela situação de pegar uma tinta de 1 litro ou uma tinta qualquer e colocar nos frascos de 100 ml, certo? Então, assim, quando eu comecei na sublimação, eu tinha muitos problemas com tonalidades. E aí eu posso te dizer que eram por conta dos books adaptados das impressoras, né? Então tinha muito contato com o ar, então a tinta ia perdendo propriedade. E 2 é porque as empresas realmente não tinham nenhum tipo de cuidado com essa tinta. Então, só para você ter uma ideia, eu já trabalhei com a tinta que ela vinha, uma tinta de grande formato. Grande formato plotter, você vai conhecer um pouquinho desse processo também, junto com a Global Química e Moda. Ela vinha com 4 lacres de segurança, eram 2 lacres na embalagem e fora da embalagem mais 2 sacos, né? 2 embalagens plásticas ali, para não ter contato com ar, né? E aí, se você pegar um local que fez essa evasão de tinta de forma inadequada, provavelmente você não vai ter umas cores tão bacana, né? No outro módulo, na parte da impressora, eu vou explicar um pouco melhor, certo? Então, a tinta é um item muito importante. Na verdade, todos os itens, eu chamo, né, dentro do nosso treinamento, que isso aqui é seguir um protocolo, né? Então, todos os itens, ele faz parte de um protocolo e a tinta não seria também por fora desse protocolo, tá? Observação. Sempre dê preferência, certo? A tintas que trabalham com lotes, né? Porque tudo pode, deixa eu pegar aqui. Tudo pode acontecer, né? Inclusive um lote vir com problema. Então, empresas que trabalham com lote, né? No caso da Gênesis aqui, eu estou vendo aqui que tem um lote. Então, se tiver várias reclamações de um item, eles têm como retirar isso do lote, ou tirar esse lote, identificar esse lote no mercado e tirar das prateleiras. Tem uma validade aqui também, né? Importante, tem um químico responsável, ou seja, quem dá a cara a tapa, né? Então, isso eu falo sempre no substrato, né? As empresas que colocam produtos no mercado e não mostram aonde é que tem um saque, alguma coisa, isso é difícil, porque, enfim, como é que eu vou fazer algum tipo de reclamação, um elogio, alguma crítica que seja, mas se não tem ninguém mostrando ali, né? Então, a tinta Gênesis. E aí, eu acredito que das situações mais importantes da tinta é exatamente isso que eu vou fazer agora, que ela vem lacrada, tá? Ela vem lacrada de fábrica, certo? Então, essa situação dela vir lacrada de fábrica evita, tá? Evita a tinta perder propriedade até a chegada na sua impressora, tá bom? Então, dê preferência a tintas que venham com lacre de fábrica, tá bom? Então, a tinta Gênesis também possui uma fluidez muito boa na cabeça, isso significa que a gente tem pouco problema de entupimento, né? Se você seguir os protocolos, que eu vou te passar no próximo módulo, tá bom? E aí também eu quero te trazer isso aqui já como se fosse você adquirir as 4 cores aqui, né? Se for a L1300, adquire 2 pretos, tá? Porque ela possui 2 tanques, é interessante você ter 2 pretos quando você tem a L1300. Mas o kit basicamente é esse, né? Então aqui é o Semic, né? Que é o cian, o magenta, o black e o yellow, tá bom? E esse item aqui, esse quinto elemento que aparece aqui, na verdade, ele trata-se de um líquido de manutenção preventiva, certo? Das impressoras. Eu vou mostrar como é que a gente vai aplicar ele, e se você tiver esse líquidozinho aqui utilizando toda semana, dificilmente você vai ter problema com a cabeça de impressão, tá bom? Ele serve tanto preventivo e também quando há um entupimento, alguma coisa mais grave
que você esqueceu, por exemplo, a tua impressora muitos dias parados, né? Ou você viajou. Isso não se preocupe que no próximo módulo, né, a gente vai abrir a impressora da caixa e mostrar todo o passo a passo, e aí eu vou te dizer como é que você vai fazer a manutenção diária, como é que você vai conduzir a sua impressora no dia a dia, tá bom? Bom, é isso. Nessa aula eu só apresentei as tintas, né, um insumo muito importante, então eu fiz alguns alertas, certo? Mas fica bem à vontade para você escolher a sua tinta, para você escolher o teu fornecedor, segue só essas recomendações dela vir lacrada de fábrica, isso vai evitar cores que indesejadas, coisa que você não consegue bater porque as cores já estão, enfim, já estão saturadas, já perdeu propriedades, certo? Então, vir lacrada de fábrica é importante, ter um lote, ter um químico responsável, tá bom? Ou seja, busca uma empresa que tenha vários pontos de distribuição para você ter aonde recorrer na hora que estiver acabando a sua tinta. Então são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença. Uma hora que você starta na sublimação, você não quer e nem deve parar por algum motivo, tá bom? Então é isso, comenta aqui embaixo, né? Faz agora mesmo, não deixa para depois não. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, se você já conhecia a tinta sublimática, se você já utiliza outra marca ou se você utiliza Gênesis, enfim, aqui é um espaço aberto para a gente debater, sempre de uma forma respeitosa, sempre de uma forma educada. Aqui a gente não tem o mínimo de interesse de pessoas que não tenham respeito. Assim, opiniões divergentes, excelente, tem que haver, mas faltou com respeito, não é esse local. Aí é melhor procurar um outro canal, melhor procurar um outro mentor que goste desse tipo de situação, né? Mas aqui a gente está para o aprendizado, tá bom? Então, na próxima aula eu vou falar sobre um outro insumo, que são os papéis, né? Então, qual é o papel dos papéis na sublimação, tá bom? Então é isso, grande abraço, te vejo na próxima aula.